E o Runciman, ele diz assim, no caso da democracia, você dizer que está caminhando para a catástrofe não vai mobilizar ninguém. Já não emociona mais ninguém. Porque as pessoas já estão acostumadas com distopia. A distopia virou tão comum que ela já não choca mais ninguém. E, com isso, você não consegue mobilizar as pessoas. E ele está dizendo, olha, o argumento, eu digo, a malandragem do livro, como ele é bem construído, é dizer assim, olha, a catástrofe já aconteceu. É como se ele estivesse dizendo isso, a catástrofe já aconteceu, então agora como é que nós vamos lidar com essa catástrofe que já aconteceu? Esse argumento dele é muito interessante, porque ele diz, olha, a literatura distópica não vai funcionar, mas ele faz uma espécie de distopia. E isso é interessante porque coloca um problema que é o seguinte, quando a catástrofe já aconteceu, ela está em curso, é aí que a democracia fica irrelevante. Porque ela não é capaz de dar conta da catástrofe. Esse é um argumento muito importante dele. Enfim, ele fala muito pouco de economia e isso é sintomático. Ainda bem que a Laura está aqui. Né? Então, a catástrofe não é algo que vai nos acontecer, é algo que já aconteceu. E, paradoxalmente, isso é uma defesa da democracia. Porque é um jeito de você, indiretamente, tentar dizer, olha, nós precisamos tentar resistir ao autoritarismo, nós precisamos tentar resistir a essas soluções. Mas, ele mesmo, Runciman, diz a dificuldade que é você lidar com a catástrofe com elementos democráticos. Então, é como se você tivesse um jeito de organizar a sociedade que não dá conta do que está acontecendo mais com essa sociedade. Isso é um lado da história que é importante. E aí a catástrofe ambiental é muito central. Porque daí a ideia é um pouco o seguinte, olha, só quem pode fazer frente à catástrofe é a tecnocracia. É a tecnologia e a gente que entende. É o máximo. E a tecnocracia é inimiga da democracia. Né? Então, esse tipo de tensão está o tempo inteiro no livro. Então, de um lado, tem um fatalismo, que você fala, pô, mas não é possível, a democracia vai acabar, mas de outro, ele dizendo, se tiver alguma chance, está em a gente entender o que é a catástrofe, o que é a democracia e como enfrentar essa situação que nós estamos. Não é colocando a cabeça embaixo da terra. Não é dizendo, não, esse é um problema de instituições, as instituições é que estão mal desenhadas, vamos desenhar de novo. Não é esse o problema, é um problema muito mais grave o que ele está apontando. Então, esse diagnóstico, vamos dizer, a maneira pela qual eu leio essa maneira com que ele reconstrói o livro, tem muitos méritos, eu acho, em algumas análises precisas, análise de detalhe que ele faz, que são muito mais interessantes, às vezes, do que esse argumento geral. Por exemplo, quando ele diz, isso eu acho que ele acertou muito, a internet transformou a percepção da gente de uma tal maneira que a democracia tal como ela existe já não corresponde mais a essa nova percepção. E esse choque entre uma percepção, uma forma de percepção, um jeito como a gente lida com o mundo, que já se estabeleceu entre a gente, ele é incompatível com a forma que a democracia está. Então, ou a gente encontra um jeito dessa percepção encontrar uma nova forma democrática, ou então as duas coisas vão andar paralelas e vão se perder porque a catástrofe está à porta. Então, o livro parece que não dá alternativa, mas se você olhar bem, ele é uma defesa também da democracia e dizer, e tem algumas brechas que a gente tem que usar. A gente tem que olhar por alguns lugares. Tem muitos aspectos, eu não vou... podia falar horas sobre esse livro e não vou fazer isso. Uma das grandes vantagens do Runciman é um momento em que você, como especialista, alguém que é da ciência política e dedicou sua vida a entender a política a partir da ciência política, dizer, a minha disciplina não tem mais nada a dizer sobre o que está acontecendo. Esse momento em que você se despoja do seu lugar para dizer, olha, gente, zera tudo, vamos começar de novo, é alguma coisa que eu acho primorosa. Sim, você precisa fazer realmente um enorme esforço para você abrir mão de tudo que você acreditou na vida, porque o mundo mudou e você tem que mudar.
E eu acho que ele tem toda a razão, porque a ciência política, tal como a gente conhece, ela foi criada no pós-guerra, no pós-45, e foi criada para esse sistema partidário aí que a gente tem, para esse cenário institucional que a gente tem. E esse cenário acabou. Né? Na discussão, a gente pode discutir, talvez, por que aconteceu isso, mas eu queria, só para encerrar, ler uma outra passagem aqui para vocês. Vamos ver aqui onde está o meu número 2. Que eu acho que pode explicar. Vamos ver aqui. Está na página 94. Então, vou ler duas passagens curtas para vocês, para tentar resumir o que eu estava querendo dizer. Então, na página 94, ele diz assim: conjecturar sobre catástrofes não irá funcionar como exercício para despertar a consciência se elas tornarem a democracia irrelevante. Então, esse é o primeiro alerta. Se você quiser pensar a democracia, você tem que pensar a democracia junto com a catástrofe. O segundo alerta: se você quiser pensar a democracia, você tem que pensar com a nova forma de percepção produzida pela internet. Então, ter essas duas coisas em mente, eu acho que é essencial, e acho que ele acertou muito nisso. A outra coisa importante diante de um risco para a existência, a democracia se torna, em última análise, descartável. Então, se a nossa existência está ameaçada, a última coisa que a gente vai defender é a democracia, que nós vamos defender a nossa existência primeiro. A coisa que eu acho que o Runciman não pensou, e que é importante para nós aqui, e que apareceu para a gente nessa campanha eleitoral de uma maneira forte, é que o nosso risco, a nossa sobrevivência depende de defender a democracia. Então, isso é uma coisa que está, de uma certa maneira, nesse livro, porque ele diz que as democracias jovens ainda têm que experimentar coisas que as outras não experimentaram. Né? Mas não está aqui para as democracias centrais. E é uma coisa muito importante. Então, essa seria a minha abertura aí para a nossa conversa.